Queridos, vamos então à palavra de Deus, vamos ler o livro de João. Estamos estudando o livro de João, e você possa participar lendo esse evangelho. João capítulo 1, número 6, 8 e o versículo 15. No livro de João, que nós estamos estudando, não somos a luz, somos testemunha da luz. Quero falar hoje sobre João Batista e a gente ouvir o que Deus tem a nos dizer. Vamos ler então, João, deixa eu voltar aqui no texto. Diz assim: surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Para o versículo 15. João dá testemunho dele e ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. E Senhor, agora, Senhor, nossa mente, Senhor, não possa estar dispersa. Possamos estar atento ao que o Senhor quer nos ensinar, Pai. Possamos estar atento à tua palavra, que é viva para conosco e fala diretamente conosco, Senhor. Que os nossos corações, Senhor, ou seja, o depósito da nossa alma, Senhor, seja fértil a tua palavra, e que, Senhor, produz 30, 60, 100 vezes mais, em obediência à tua missão, Pai, como João Batista, Senhor. Em obediência ao chamado que o Senhor tem para nós, para cumprir nessa terra, como João Batista, que a tua palavra gere isso em nós, como cheirou em João Batista, a ponto de entregar-se e ser um dos últimos profetas, para trazer a mensagem a qual indicava o Messias, Cristo, teu Filho. Para a glória do teu nome eu oro, peço sobre a minha vida a tua misericórdia e unção, cada dia mais. Aqui acontece, no livro de João, João ele dá uma direção. De repente João ele para no momento, porque os livros eles são bíblicos, históricos. É como uma história, está discorrendo uma história. Quando eu falo história verdadeira, não uma fábula. E aí João ele para e vai aqui até o 8. Do 8 para o 9 em diante ele fala de Jesus novamente. Por assim dizer, temos de colocar esses versículos 6 e 8 entre parênteses, antes de chegar ao relato do ministério público de Jesus. O estágio dessa história humana onde Cristo começa a agir. João, em comum acordo com os demais evangelistas, eles sempre vão falar de João Batista. Sempre vai dar a introdução que começa com o testemunho de João Batista. A palavra pré-encarnada que estava com Deus, que é da Deus, foi primeiramente manifestado publicamente por um homem. Um homem veio e publicamente avisou que este chegaria. E o nome dele era João Batista. A vida de João Batista, ela é profética. Ela foi dita pelo profeta Isaías, no capítulo 40, do versículo 3. Isaías 43 diz: uma voz que clama. Uma voz que clama no deserto. Uma voz que clama, 2 pontos. No deserto prepare o caminho para o Senhor. Façam no deserto o caminho reto para o nosso Deus. Então é levado que esse texto se fala de Isaías 43, 40 em versículo 3, fala de João Batista, que abriu as portas para que Jesus já entrasse na história humana. O fato de ter sido comissionado pelo Todo-Poderoso o coloca na mesma categoria de Moisés, como profeta, e os profetas. O próprio Jesus disse que ele foi um grande profeta. Ele veio como testemunha da luz. Há uma diferença entre João Batista e Jesus Cristo. Jesus é Deus,
João era um homem enviado por Deus. Jesus era luz, João não era luz. Ele era testemunha da luz. Então esse texto é bem ligado ao início da vinda física do Messias, quando João Batista dá esses sinais. Em outro texto, João Batista olha para Jesus, lembrando o Antigo Testamento, e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o Cordeiro era usado como sacrifícios no Antigo Testamento para cobrir os pecados de Israel. E João agora diz que Jesus é o Cordeiro que vai tirar o pecado do mundo inteiro, ou seja, das pessoas que se arrependem, das pessoas que se arrependem e creem no sacrifício dele. Então João, ele surge. O versículo 6 diz: surgiu um homem. A luz não surge do nada. Surgiu um homem naquele lugar. Família, pessoas, seres humanos não surgem do nada, e muito menos de uma ameba, ou de um macaco, ou de uma explosão. Como vimos na mensagem passada, todas as coisas foram criadas por intermédio da palavra de Jesus. Ou seja, está tudo ligado no Criador. Nada do que existe teria sido feito. Então João Batista, ele nasceu em cerca de 7 a.C., de um casal de idosos, um casal idoso chamado Zacarias e Isabel. Eles eram descendentes da linhagem sacerdotal de Arão. Ambos atuavam no templo. Zacarias era um sacerdote. Ele tinha a época em que ele passava o processo para fazer os sacrifícios ali. Aquilo era uma igreja da época, ou seja, eram pessoas que estavam firmes na fé naquela época e estavam ali constantes. Ambos esperavam pelo Messias. Ambos estavam esperando pelo Messias, esperando a volta, a vinda desse Messias. Ambos precisavam do milagre porque ela era estéril, ele já era velho. Então não havia uma condição de nascer aquela criança. E aí Isabel, sendo estéril, e Zacarias velho, ambos tinham a convicção de quem era Deus. De repente, quando está lá no templo, um anjo aparece a Zacarias e diz que ele teria um filho. Ele não acreditou. O anjo disse: por não acreditar, você vai ficar mudo. E ao ficar mudo, ele passa a gravidez inteira da esposa sem saber o que dizer. Ele simplesmente disse que teve uma visão lá. E aí, no dia em que nasce a criança, vai dar nome ao filho, ele fala, confirmando o nome daquela criança, João. O que quero dizer com isso é que João Batista não surgiu do nada. Quando a Bíblia diz surgiu um homem no deserto, ou seja, surgiu uma pessoa ministrando, uma família dedicada a Deus, criou uma criança e educou João, e tinha um chamado específico do qual Deus chamou. Da mesma maneira que a primeira lâmpada elétrica, quando você olha para as lâmpadas hoje, você olha hoje e se acostuma com ela. Você chega e liga a luz. Mas Thomas Alva Edison, ele que fabricou a primeira lâmpada, a parte elétrica que liga uma lâmpada, em 1880, usando as correntes de eletricidade, chegou hoje para nós a luz do mundo inteiro. Tudo tem uma origem, e nossa origem é em Deus. Como é João Batista, assim também somos nós. Nós surgimos de Deus, viemos da criação do Senhor. Uma coisa interessante como João Batista é que os nossos filhos não surgiram do nada. Nossos pais também não surgiram do nada. As pessoas a qual nós temos contato com elas não surgiram do nada. Elas são oriundas da criação de um Deus. Como Zacarias e Isabel ensinam o seu filho no caminho do Senhor, para que aquela criança possa realizar a obra de Deus, assim nós pais, os futuros pais, precisam ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, para que eles possam entender o chamado de Deus. Você não surgiu do nada. E quero dizer uma coisa, a gente precisa repetir isso para as pessoas, que elas são importantes. Que elas são importantes para Deus e que Deus quer usá-las, Deus quer abençoar a vida dela, Deus quer ter uma comunhão com ela.
E nós aqui temos de ter certeza que Deus quer nos usar para o reino de Deus. Não pense que você surgiu do nada na igreja. O Espírito Santo é Ele que conduziu aqui para que você soubesse de Deus, o seu Criador. A igreja aqui não foi um plano meu. Eu estava em Mato Grosso do Sul, a 1.100 quilômetros aqui. Foi Deus que direcionou tudo isso. Deus, o nosso Redentor, o nosso Pai, que quer ser e continua sendo o seu Pai, se você crê no Jesus Cristo, Ele tem uma missão para nós e a missão é dele. Então, quando João ele surge naquele lugar, porque ele tem um chamado, um propósito de Deus, ele é criação de Deus, ele tem uma direção. A mesma coisa é você. Você não surge. Não pense que você é nada. Você é algo e você vai ser usado por Deus. Só se posicione no lugar e debaixo das mãos de Deus para ser usado por Ele. Porque João fez isso. João ele deixou o seu lugar e foi ser usado por Deus. Acontece que no versículo 7 e 8, ele diz assim, vamos ler. 1 João 7, 8, ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos cresçam. Então, primeira coisa, a missão específica de João Batista foi de servir de resplendor da luz eterna e de servir de último e grande reflexo dessa luz, a fim de preparar os homens para um brilho maior. Vai para uma coisa de moleque. Uma coisa bem de moleque. A gente subia na laje, pegava o espelhinho assim, e aí, em cima da laje, tinha os carros passando, a gente jogando luz no espelhinho do sol na cara dos motoristas. Eu já fiz isso também, não? Eu morava no alto da casa, pegava o espelhinho e ficava jogando. O motoqueiro passava assim, quase matando ele, coisas do moleque. Mas lembrando isso, e lembrando uma outra coisa, o meu cachorro, não sei o que ele tem. Então eu passo com o meu relógio, o relógio brilha assim, e ele começa a ir na parede, arranhar o reflexo do espelho. João Batista, ele reflete Deus das pessoas, não para fazer maldade igual eu fazia com o moleque, mas para apresentar a Jesus. É só para você saber que o espelho somos nós, o reflexo vem de Deus para as pessoas. A ideia de João Batista é essa, é refletir aquilo em si para as pessoas, a fim de preparar os homens para um brilho maior. O brilho que refletia sobre esse espelhinho quando eu estava na laje, ele vinha de um ser maior, o sol. Assim como João Batista, nós somos fonte da luz de Deus simplesmente para refletirmos essa luz. A luz de Cristo não necessita testemunho para raiar, ela já existe. Por mais que as pessoas ignorem a Deus, elas existem. Falando nisso, tem uma pessoa, não sei aonde, que hoje o mundo está tão louco que a pessoa diz que o sol não existe. E ela vive como se o sol não existisse. A loucura está sendo muito grande. E aí a pessoa olhou para ela e disse para ela assim, mas como que você não acredita que o sol não, ele não está lá, eu não vejo ele, eu não sinto a presença dele. E você tem de respeitar a minha vontade de ser assim, porque hoje tem que respeitar a loucura do mundo, porque é afirmado tantas loucuras que hoje você vai ter que respeitar o que as pessoas disseram. Agora, como que uma pessoa pode ignorar um ser celeste, uma estrela tão grande? A mesma coisa, muitas pessoas estão ignorando a Jesus, mas Ele existe. E chegar no céu, elas perceberão. Na verdade, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante dEle, mesmo que as pessoas ignorem. Cristo escolheu refletir sua luz em um mundo incrédulo por intermédio de nós, por intermédio dos seus seguidores. Ou seja, quando eu estava na laje com aquele espelhinho refletindo a luz do sol, o espelhinho somos nós refletimos Jesus no mundo. Então, quando João Batista ele diz que ele veio mostrar a luz, que ele veio apresentar a luz, ele está indicando a testemunha como refletor de Jesus Cristo. Você entende isso? Você entende que você está lá vendendo açaí e você é refletor de Jesus? Eric, você está lá no trabalho, lá onde você trabalha, Isaías, você é refletor de Cristo. Você entende isso? Lá no condomínio?
somos refletores de Cristo. Por isso que o cristão ele é visado, e ele tem que ser visado, porque ele é refletor de Cristo. Ele reflete uma luz maior, o sol da justiça ao mundo. Na Bíblia, a mensagem, que é uma linguagem contemporânea, diz assim no versículo 7 e 8, eu vou ler como ela diz: ele veio dizer a todos para onde olhar, em quem devia crer. João não era luz, ele estava ali para mostrar o caminho para a luz. Ou seja, o papel de João Batista era apontar para Jesus. Por isso, quando Jesus vem batizar, ele diz: por que você vai me batizar? Eu não tenho que ser batizado por ti. Ele diz: cumpre-se as leis, cumpre-se os propósitos. E ele diz: eis o Cordeiro de Deus. O papel do crente é apontar a Jesus. Você consegue fazer isso? Você consegue mostrar a Jesus? Você consegue mostrar a Jesus nos seus negócios, na sua criação de filhos, no seu trabalho, na sua vida? Você consegue mostrar a Jesus em tudo? Se você sentar hoje diante de uma pessoa para fechar um negócio, você vai mostrar Jesus ali? Eu acho muito decepcionante com algumas situações. E você talvez vai até me entender, concordar comigo, sobre muitas pessoas que estão no nosso Brasil, que se dizem representantes de Cristo, se dizem da bancada evangélica política. De repente tem um vídeo mostrando uma pessoa recebendo uma grande propina e ainda levanta as mãos para o céu e diz graças a Deus. A gente cansa de ver isso. Líderes religiosos, pregadores de TV, músicos, cristãos e qualquer outra celebridade evangélica falar de Cristo de uma maneira que representa a igreja. E esta maneira muitas vezes é uma maneira errada, uma maneira equivocada. Uma maneira que as pessoas, por exemplo, dizem Deus ama todos e aceita todo mundo do jeito que é, e Ele não se preocupa com isso, e no final todo mundo será salvo. Uma maneira em que as pessoas dizem assim: todas as religiões levam a Deus. Outras que pessoas dizem na própria televisão, como representantes de Cristo, você tem de decretar a sua vitória, porque Deus é obrigado a te abençoar, porque o sangue de Jesus fez isso e você tem que ser abençoado. Muitos vivem na teologia da prosperidade, que é essa teologia que diz que você tem que ser próspero. Muitos vivem na teologia liberal, onde estão vivendo uma vida em que o pecado já não é mais problema. Na realidade, precisamos reescrever a Bíblia. A Bíblia não quis dizer aqui isso. A Bíblia não quis dizer que casamento é homem e mulher. Não, a Bíblia diz que é casal. Ou seja, qualquer tipo de casal, precisamos reescrever a Bíblia. Porque a Bíblia não é suficiente. Uma teologia, pessoal, muitos vivem numa alta proteção, alta desculpa, alta exaltação. Muitos estão aí. Recentemente, uma igreja aqui em Goiânia teve um escândalo e agora houve o divórcio do pastor, presidente da pastora, presidente, a pastora assumiu e ele foi para o Rio de Janeiro. E daqui uns dias, se ele casar de novo e abrir a igreja, vai estar tudo ok, porque ele representa a igreja evangélica. É um grande problema. Mas esses dois versos que nós lemos aqui, é os versos que nos ensina a ser luz de Cristo. Primeiro ele diz: há uma grande necessidade de um verdadeiro testemunho. Observe várias coisas nesses versos. Primeiro, João era um homem, isto é, um ser humano. Isso é importante porque até agora a palavra Jesus Cristo tem sido chamado Deus, o Criador de todas as coisas. Nele estava a vida e a luz era a luz dos homens. Assim parece que a forma como esta palavra, vida e luz, não se espalha pelo mundo, é pelo seu próprio luz, brilho, mas se espalha por nós homens. Ou seja, Jesus veio a nós para que nós possamos trazer condições para as pessoas conhecerem a Cristo. É através do testemunho humano. Sim, muitos desses estão aí tentando trazer essa luz e muitas vezes traz trevas, falso entendimento. Mas ainda continua sendo através dos seres humanos, continua sendo através dos seguidores de Cristo, continua sendo através de uma pessoa. Milhões de luz para uma luz. Esse é o plano. A palavra, a vida e a luz estão vindo para o mundo. João Batista, ele só vai direcionar onde essa luz, e
Todo cristão tem de entender que a vida dele tem que ser para direcionar a luz. Mas não conquistar essa escuridão com seus próprios meios, mas com Cristo. Com Cristo. Iremos conquistar esse mundo iluminado, escuro, nas trevas, com Cristo, através do Evangelho verdadeiro, com um novo nascimento. E esse Evangelho vai trazer testemunho às pessoas através de nós. Uma vez uma pessoa me perguntou assim: mas você viu tal escândalo? Recentemente eu vi novamente o vídeo. Jim Swaggart era um grande pregador, pregava 3 horas da tarde. A Globo passava as suas pregações. Eu acho que o diabo era sagaz, porque nunca se viu um pregador passar no canal de televisão. Até que um dia, às 15 horas, eu estava de frente para a televisão, em 1900, não lembro quanto. Jim Swaggart chega e fala: eu caí em pecado, em adultério. Por que ele foi diante da televisão? Porque já tinha mais de 1 ano que ele saiu com uma prostituta. E a igreja disse: nós vamos fechar a igreja. Na época era a convenção da Assembleia de Deus, a convenção da Assembleia de Deus foi lá na porta e fechou a igreja. E disse: ninguém entra aqui, porque o pastor está em pecado, nós temos provas e está com o advogado para provar. Aí ele vai na frente da televisão para ficar esse pecado. E dali ele continuou pecando, bem por hoje abriu a igreja. Mas você imagina, aí uma pessoa uma vez falou comigo, não foi ele, mas falou comigo: mas se a pessoa vai, ela tem impacto de multidões de pessoas, e de repente ela é humana, e ela cai, destrói milhares de pessoas, não sei o quê. Eu falei assim: nós somos a luz e devemos continuar raiando. Glória a Deus. Nós somos a luz. A verdadeira luz tem que brilhar em nós. Deixa eu te dizer uma coisa bem clara para vocês: vocês estão dentro de um ambiente que é iluminado artificialmente. Essa não é uma luz verdadeira, essa é uma luz produzida. A luz verdadeira do ser humano é o sol. Essa luz, ela te dá problema nas vistas, dá um bocado de problema na sua vida. Se você ficar olhando para o sol, você não dorme. Mas se você for para o sol, você tem vitamina D, tem vitamina para tudo. O sol te alimenta, porque o sol é a luz verdadeira. E tem muita gente que estão criando nos canais de televisão, como uma fé evangélica, uma luz artificial. Quando ela apaga, todo mundo fala: apagou o evangelho. O evangelho não apaga porque o sol da justiça não apaga. Então, se você ouvir de escândalo, fala assim: mas Jesus está de pé. A obra salvadora já está de pé. Todo cristão verdadeiro acredita no fundo do seu ser que estamos no planeta com um propósito maior, muito maior, de ser luz para Cristo. Um propósito maior do que pagar contas, um propósito maior do que amar as nossas famílias, um propósito maior do que desempenhar papel de cidadãos honrados. Mesmo quando viemos à igreja e adoramos a Deus, por mais que isso seja bom, às vezes acabamos sentindo que falta algo na nossa vida. Afinal, adoraremos o Senhor na eternidade. Os anjos já adoram o Senhor hoje. Os anjos adoram o Senhor de uma maneira mais santa do que nós. O que falta na vida de tantos cristãos que clamam por realização? O que Deus estaria pedindo que fizéssemos? O Senhor quer que nós nos tornemos cristãos contagiantes, como luz. O papel da igreja não é abrir mais espaço de adoração, mesmo que isso seja bom, mas o papel de uma igreja viva é ser luz para o mundo. Se essa igreja aqui, ou as demais igrejas, não tiver finalidade de proclamar a luz, ela só será uma reunião de pessoas, um encontro de pessoas. Primeiro, contrai um amor do Senhor, e então com urgência a gente transmite isso, como contagiando as pessoas, com coragem de pregar o Evangelho, com urgência, de maneira contagiosa, e ofereçam todos aqueles dispostos a abrir espaço. Ofereça a luz e a luz vai chegar. Na primeira oportunidade que você tiver diante do seu chefe, ou diante do empregado, ou diante de qualquer pessoa, fala de Jesus. No versículo 6 diz assim: havia um homem, havia uma pessoa
Havia alguém, haverá sempre uma pessoa como você. João está dizendo no princípio, o apóstolo João escreveu, dizendo no princípio do seu evangelho, que testemunhas humanas serão necessárias para proclamar o evangelho. E isso é uma grande necessidade. Na Itália também, brother. Na Itália também. Aonde você estiver, proclamar o evangelho. O nosso testemunho humano é uma grande necessidade. Por isso precisamos ser o resplendor dessa luz. Precisamos resplandecer a luz. Você tem que sair daqui consciente de como você vai falar de Jesus. Porque esse é o papel seu e meu. Sair daqui pensando em agora, o que eu faço? A mensagem é muito clara. O seu papel como igreja não é somente ver os cultos, apesar disso ser muito bom. Mas é daqui que nós saímos para refletir as nossas luzes. O motivo principal da igreja, da existência dela, é alcançar pessoas lá fora. Nosso testemunho humano é uma grande necessidade. O motivo principal da existência da igreja é alcançar as pessoas lá fora. Uma pessoa perguntou para mim, lá em Dorado, quando eu falei com ela dos planos que estão, como que vai ser lá, pastor Marcos? Eu disse, tem que ganhar almas. 100% vida sempre foi. O pastor Marcos Feitosa, ele tinha esse lema, 100% vida. 100% vida. A gente trabalhou 2014 até 2020. 100% vidas com esse lema na nossa cabeça. 100% pessoas, 100% vidas. Ou seja, tudo que você for fazer, você vai pensar em ganhar almas. Tudo que você vai fazer, você está empreitado, meu brother. Tudo que você fizer lá, você tem que pensar em ganhar almas. Quem que eu vou ganhar para Jesus na Itália? Você está indo lá na escola, daqui uns dias, Marco. É almas, você, vidas, seus amigos. No trabalho, 100% vidas, 100% pessoas. Porque esse é o papel da igreja, assim, testemunhar de Cristo é uma grande necessidade. Não estamos testemunhando de nós, amigos. Ele não é a luz. Encontramos aqui a continuação da polêmica que João está fazendo. João, ele diz no artigo definido, ele não era a luz. João Batista não é a luz. João não era a luz, assim, apenas testemunha dessa luz. Versículo 8 diz, ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este versículo parece desnecessário, né? Mas o apóstolo João, ele nos ensina isso. Ele ensina as nossas vidas repetindo essas palavras. No versículo 7 diz, ele veio como testemunha para dar testemunho da luz. Aqui a Bíblia diz, mas não veio dar testemunho da luz, porque ele não era a luz, mas veio dar testemunho da luz. E repete para que nos ensina o quê? Por quê? Por que dizer o óbvio? Por que dizer João não era a luz? Por que repetir isso? Você entende? Quando presta atenção, quando você lê a Bíblia, você quer saber que ela está querendo dizer alguma coisa naquele momento. 4 vezes ele diz isso. No versículo 19 e 20, capítulo 1, 19 e 20 diz, e este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram a sacerdotes levitas a Jerusalém para perguntar, quem é você? Quem é você, João Batista? Perguntaram aí próximo 20. Quem é você? E ele confessou e não negou. Olha, ele repete. Ele confessou e não negou. Declarou abertamente. 3 palavras. Ele confessou, não negou e declarou abertamente. Por que não só palavra? E ele disse. Porque é uma ênfase que João está dizendo. Não sou o Cristo. Versículo 8, esse testemunho, eu não sou o Cristo. Eu não sou. Ele é o Cristo. Mas ele diz que não é o Cristo. Este tem de ser um grande exemplo para nós. Nós falamos de Cristo. Nós falamos de Cristo. E João Batista, ele tem um exemplo muito grande para nós. Ele diz, no versículo 8, eu não preciso porque eu só vou citar agora, ele diz, versículo 8, eu não sou a luz. Aí depois ele diz, eu não sou o Cristo, versículo 20. Depois ele diz no versículo 21, eu não sou Elias. Depois ele diz no versículo 21, eu não sou profeta. Depois ele diz, eu não sou digno de desatar as sandálias, no versículo 27. E você, se você quiser uma bela declaração de João,
está no capítulo 3, versículo 28 e 30. E agora aí nós vamos ler. Essa é uma declaração que nós temos que seguir o exemplo de João Batista. Capítulo 3, versículo 28 e 30. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo. Pode pôr. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. Próximo. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que atende e o ouve e enche de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. Próximo. 30. E ele disse, essa é a minha alegria. É necessário, essa é a minha alegria, que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É bem claro o texto quando ele traz isso para nós. Eu não sou o noivo. Eu sou apenas um amigo. Existe muito por aí que toma o lugar do noivo. Por isso que eu digo uma coisa para vocês. Eu gosto muito de que as pessoas entendam. Eu gosto muito que as pessoas entendam o seguinte. Ok, eu sou pastor. Pastor é um dom, é um chamado, é uma vocação bíblica. Mas pastor não é dono da igreja. Pastor não é dono da igreja. O dono da igreja é Cristo. Quando ele diz, eu sou amigo do noivo, nós vamos ver lá na frente, quando estiver estudando o livro de João. Mas o amigo do noivo é aquele que cuidava da noiva, levava a noiva para as festas, cuidava da segurança da noiva, até no dia do altar levar o noivo, levar a noiva para o noivo. Ok? E levava e dava para o noivo. Ou seja, ele não ia casar com a noiva, mas ele era um amigo que o noivo confiava a noiva para ele. A mesma coisa é a igreja. A igreja é a noiva de Cristo, e nós, como pastores ou como pessoas, devemos entregar a igreja para Cristo. Porque ele é o cabeça. Existe muitos por aí que tomam posse da igreja como se a igreja fosse deles. Eu já ouvi pessoas falar, mas aqui é minha igreja. Eu falo, não, é a sua igreja. Um grupo de pastores vai visitar o outro pastor e diz, vocês querem? Vocês abrem outra igreja lá, o terreno está no meu nome, está tudo no meu nome, porque aqui é a minha igreja. A gente sai, entra no carro, o pastor diz, vai morrer nesse lugar. Vai morrer porque a igreja de Cristo não tem homem como dono. É Cristo. Então, as igrejas acabam, fica lá no resto da vida com aquele grupo de pessoas que estão olhando para o seu amigo. Por isso eu digo, cuidado com o testemunho do que precisa de atenção para si mesmo. Tomam cuidado no reino de Deus aqueles que precisam de tanta atenção para si mesmo. Cuidado com o pregador que constantemente procura ângulos para se colocar nas fotos, se impor como uma pessoa que é maior. Sempre fala de novo em relação ao seu ministério, à sua vida, ajuda, faz isso. Cuidado com a preocupação sutil do pregador com ele mesmo. Cuidado com aqueles que falam das suas falhas e falha novamente, pede perdão, falha novamente. Cuidado com pessoas que têm inclinação ao louvor dos homens. Pessoas que estão procurando homens que o adorem. Grande pregador, não sei das quantas. A gente tem que tomar cuidado com tudo isso. João Batista está dizendo, não é minha, eu não sou a luz, eu só apresento a luz. Pessoa do caminho, esse texto diz muito como João Batista nos ensina a sermos pessoas. Você é representante da igreja de Cristo. A sua igreja é uma igreja de Cristo. O seu papel é raiar a luz de Cristo aí fora e dizer, não sou a luz, Cristo é a luz. Eu queria ler um texto que fala muito sobre João Batista, que deveria servir para nós. Salmos 115, versículo 1. Salmo 115, versículo 1. Assim que eu estava fazendo o seminário, esse salmo se tornou um salmo de entrelinhas. Pode pôr, Kelly. 115. Um livro de entrelinhas para nós, para mim, principalmente para a minha vida pessoal. Olha o que ele diz. Não a nós, Senhor, nem uma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade.
Isso é refletir a luz verdadeira de Cristo. Viva isto. Em nome de Jesus, eu acredito que nós vamos ganhar vidas. E aí você ganha 1, 2, 3, 4. Aí o que você vai falar? Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas ser o teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. A igreja cresce e a gente vai com um painel bem grande, dizendo: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas ser o teu nome, por teu amor, por tua fidelidade. Esse tem de ser o nosso foco. E esse é o foco de João Batista. Eu não sou a luz. Cristo é a luz, eu aponto para a luz. Qual que é o nosso papel? É ser luz. Luz para quê? Todos possam crer. Nós somos representantes de Cristo. A Bíblia amplificada no versículo 7, ela diz: este homem, João Batista, veio para testemunhar, para que pudesse testemunhar da luz, para que todos pudessem acreditar nele, para que todos possam aderir a Jesus, entregar a Ele, confiar a Ele, por meio dele. A tradução, a mensagem diz: e ele estava ali para mostrar o caminho para a luz. O papel da igreja de Cristo hoje é o papel de João Batista. É o papel de mostrar a Jesus. É o papel de mostrar a Jesus. Sua missão foi testemunhar a luz, que brilha desde a criação, e estava ali para iluminar os homens com sua presença. O testemunho foi idealizado para que os homens viessem a crer. Seja o que você for fazer, faça para que Jesus possa ser crido no coração das pessoas, que as pessoas possam acreditar. Não há nada mais satisfatório do que anunciar o propósito redentor de Deus para a humanidade. Não há nada mais satisfatório do que dizer que você não vai para o inferno se acreditar em Jesus. Aceite a Jesus como seu Salvador. Talvez você pense assim: mas Deus quer usar-me? Eu, no meu trabalho, as pessoas têm cara fechada, as pessoas nem falam de religião, as pessoas nem comentam. Imagina eu entregando alguma coisa aí, as pessoas nem param. Como que eu vou falar? Às vezes a minha profissão nem permite. Como que eu vou falar? Deus vai te dar oportunidade para que aquele que é eleito você possa pregar o Evangelho. Você possa trazê-lo. Ele crê, será salvo. Por isso precisamos ser luz. Precisamos ser luz, ser usado por Deus. Ele quer usar você e eu. Quer usar-nos neste lugar. Quando percebemos como Deus é grande e como somos fracos, dependentes, aí a gente pensa: e agora, como é que eu vou ser usado para pregar o Evangelho? Aí tem um texto bíblico que nos apoia. Atos capítulo de número 1 e 8. Quando você pensar que você não pode, leia Atos 1 e 8. Quando você for para casa hoje e pensar assim: como é que eu vou ganhar alguma vida, alguma alma neste lugar? Atos 1 e 8. Diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus estava dizendo isso para os discípulos. Jesus acabou de ressuscitar, e o túmulo abriu, e Jesus sai, e vai e fala com os discípulos, e fala tudo com eles. Jesus entra, a porta está fechada. Jesus entra, a porta está trancada. Como que Jesus entrou neste lugar? Pelo poder dele. E aí Jesus olha para os discípulos, e os discípulos talvez ainda olham: nossa, mas o Senhor acabou de ressuscitar. Será que o Senhor não pode fazer algo? Nós? O Senhor só pode estar brincando, né? O Senhor acabou de fazer um grande milagre, vamos sair pelo mundo. Ainda estamos acostumando com a sua volta. Que vida ressuscitada agora quer ir embora e deixar a gente como expansão do reino de Deus, sair pregando o reino de Deus pelo mundo inteiro? Como assim? Por mais incompreensível que seja, aquelas pessoas foram escolhidas, aqueles pescadores foram escolhidos, aquelas mulheres foram escolhidas, aquelas pessoas foram escolhidas. E o Evangelho chega na Europa, chega nos Estados Unidos, chega no Brasil, chega no mundo, está chegando em todos os lugares. E por mais que tem muitas igrejas aqui nesse bairro, ainda tem muita gente nas trevas onde o Evangelho pode chegar e nós podemos ser usados para conquistá-los. Nós não concorremos com a luz,
Nós não concorremos com a igreja que tem nessa rua, que tem na rua principal, na avenida principal. Nós concorremos com as trevas, como luz de Cristo. E essa luz que chegou até nós, quer continuar chegando? Deus nos deu a honra de falar em seu nome. Ou seja, Deus confiou você a honra de ser porta-voz. Porta-voz. Para que outros possam crer, é necessário algumas coisas, tá? Porque para mim ser luz é necessário. Mesmo que seja artificial, para que essa luz chegue aqui, ela precisa de um gerador. O gerador vai trazer as correntes, e as correntes vai trazer as correntes elétricas. Aí vem o neutro e o negativo e produz essa luz. Alguns passos necessários para você ser luz aí fora. Estudar a Bíblia. João Batista sabia exatamente de quem e por que ele estava pregando a sua mensagem. João Batista estava falando do Messias, o Cordeiro de Deus, então ele sabia da sua Bíblia da época, que é o Antigo Testamento. Você precisa saber da sua Bíblia. Outra coisa, tempo e energia. João Batista gastava seu tempo e energia sendo o precursor do Messias. Deixe-me perguntar algo para você. De que maneira melhor você poderia usar o seu tempo, a sua energia, do que investindo para que pessoas creem em Jesus? Muitos das quais lhe agradecerão por toda a eternidade no céu. Obrigado por ter mostrado Jesus. Eu estou no céu por causa de você. Que outro investimento trará grande recompensa? Por isso que Jesus disse: levai tesouros para os céus, que a traça e a ferrugem não corrompe. O que seria isso? Pessoas. Os tesouros que nós podemos acarretar nos céus, investir para os céus, são pessoas. Investir com pessoas, tempo. Outra coisa, João Batista, dinheiro. É verdade que investir para que outras pessoas, outras vidas creem em Jesus, exige um compromisso financeiro palpável. Ele investiu na sua vida. Ligações, uma carona, um jantar na sua casa, um convite com um amigo para sair, com o propósito de evangelizar. Porém, quando fazemos a soma, a quantidade de dinheiro empregada não é nada. A quantidade de dinheiro empregada não é irrelevante a vermos pessoas entrando nos céus, porque estamos povoando o céu. Estamos enchendo o céu de pessoas. Então entenda isso. Você precisa ler a sua palavra de Deus. Você precisa gastar tempo e energia para ganhar vidas. Você precisa gastar financeiramente com algo que você invista e sabe que vai ter retorno no reino dos céus. É bem claro isso. Não há para onde fugir. E você precisa, então, tira um tempo no seu dia, na sua semana. Para quem você vai orar? Olha para a sua casa, para os seus vizinhos, para o seu condomínio, para a sua vizinhança. Voltemos ao plano de evangelização. Voltemos a evangelizar e falar de Jesus. João foi o mensageiro designado por Deus naquela época para anunciar a chegada de Jesus. João foi um pregador determinado cujo tema de sua mensagem foi o arrependimento. Na vida de João Batista podemos aprender que Deus não garante uma vida segura. Você sabe que ele foi decapitado por causa do Evangelho. Ou fácil para realizar, não foi fácil para ele. Ele tinha estado no deserto porque ele não era aceito no meio dos religiosos. Ele ia para o deserto, pregava o Evangelho e batizava as pessoas lá naqueles lugares. Realizar a vontade de Deus é o maior investimento que você pode fazer na sua vida. Realizar a vontade de Deus é o maior investimento que você pode fazer na sua vida. Permanecer na verdade é mais importante do que a própria vida. Aqui está a lição para nós. Jesus é a luz do mundo e nós devemos ser testemunhas. Saia daqui com essa certeza. Saia daqui com a certeza de que Jesus é essa luz. Que Ele pode fazer a diferença na vida das pessoas. É uma grande necessidade. O mundo está em trevas. Há uma grande necessidade. E a fé vem pelo ouvir uma testemunha. Uma pesquisa do grupo
após as grandes cruzadas de Billy Graham. Essa pesquisa alcançou muitas pessoas e a pesquisa era: como que você chegou na igreja? Uma igreja cristã evangélica. E aí tem na porcentagem lá: rádio 1%, não sei o que, televisão 1%, cruzadas 3%, 4%, 5% aqui, 7%, no total dava tudo isso: televisão, rádio, panfleto, evangelismo pessoal, que você sai distribuindo folheto e não volta mais, entende? Às vezes você dá na mão da pessoa ou entrega, não sei o que, no final deu 35%. Tudo isso. Falando de televisão, pessoa que gasta milhões de reais para falar na televisão, pessoas que gastam milhares de reais para fazer uma grande cruzada, tudo isso, no total de pessoas que vieram a Cristo, deu 35%. Muito dinheiro investido, muito tempo investido, grandes estruturas para fazerem, para ganhar vidas, tudo isso. Aonde está o resto, 65%? Pessoal. Um amigo, uma família, ou alguém, um vizinho me chamou para Jesus. Pessoal. Quando você chegou na igreja, meu irmão me chamou para a igreja. Meu amigo me chamou para a igreja. Meu vizinho me chamou para a igreja. Meu amigo de trabalho, colega de trabalho me chamou para a igreja. A fé veio pelo ouvir, uma testemunha. João Batista era a luz, ele e você são de luz. Mas não devemos fazer isso querendo aparecer. Faça isso para que Cristo apareça, para que Ele cresça em nós de novo. Lembre-se, portanto, que desde o início do livro de João há uma testemunha humana para a luz. Meus irmãos, a igreja só vai continuar se nós formos desgarremos das coisas do mundo, pensemos em pessoas, em almas e levar pessoas para o céu. Não perca essa oportunidade. Deus vai levar pessoas na sua vida para que você possa evangelizar. Ele, Jesus, deve crescer, aparecer, receber a glória, e nós diminuímos e dizer: é para a glória de Deus. Aleluia. Um dia, tem igrejas grandes que mudam de pastor constantemente. E aí, mudou recentemente de igreja. E aí o pastor, a igreja grande, já há muitos anos, de um irmãozinho, que não era diácono, não era obreiro, não era nada, foi minha igreja. E aí, aos cultos, ele não via o que acontecia na vida daquele irmão. Aí um dia ele falou assim: olha, aquele irmão parece que ele é emprestado na igreja. O pastor Paulo falou isso. Aí a pessoa que estava junto com ele na diretoria, ele escreveu isso com glória, né? Na época, hoje ele tem 20 anos depois, ele falou: depois de 20 anos eu tive que parar de escrever. E ele disse assim, numa igreja batista dos Estados Unidos: eu não vejo ele para nada na igreja, quero dar cargos para as pessoas. Aí ele olhou assim e falou assim: pastor, essa igreja tem mais de 1000 pessoas. 60% foi igreja de Jesus. Ele canta, o senhor não vê, mas ele chega com um jovem da rua, e aí ele chama um jovem da igreja e põe junto com o jovem da rua. E aí o jovem vai servir Jesus. Ele vai levando pessoas. Ele não sabe fazer isso. Dá nada para ele. Dá mais nada. O pastor foi para casa, com vergonha, muita vergonha. E a primeira pergunta dele que me impactou foi: eu estou como crente tantos anos, fiz 4 anos de seminário, 2 anos de mestrado no seminário, dei aula no seminário mais 4 anos. Depois de 10 anos eu achei-me capaz de pastorear uma igreja, fui pastorear uma igreja, ainda era jovem, eu sou com 18, 16 anos. 26 anos, com 10 anos de seminário, com todos esses conhecimentos, eu chego numa igreja e depois do testemunho desse, a primeira pergunta foi: quem eu ganhei para Jesus? O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida?
Essa foi a pergunta que me impactou. Ela não te impacta? Quantos anos você tem de fé cristã? Precisamos ganhar vida. Vamos orar. Temos orado por esse lugar. Temos chamado. Juntos-se ali. Vamos juntos. Testemunho pessoal seu vai ganhar vidas. Porque nós não somos a luz. E a luz é poderosa para dissipar as trevas. Jesus vai destruir as trevas nessa terra. E veremos a luz alcançar pessoas. Eu peço oração. E pessoas mudam para perto de mim. E eu já peguei o nome e já comecei a orar. Porque a minha preocupação tem que voltar a ser vida. Eu tenho que voltar. Eu tenho que saber que o mundo jaz no maligno e está indo para a condenação eterna. Eu estou indo para os céus. Eu estou indo para a glória, para a vida eterna. Quem eu vou levar para lá? Quem eu vou chegar diante de Jesus? Jesus, olha aqui. Olha aqui, Senhor. Arnaldo, ganhei ele. Eu aqui, Jesus. Na rua da minha casa. Está aqui comigo. Olha. Obrigado, Jesus. Vamos em pé.